Estamos ao vivo, graças a Deus mais uma vez, por poder louvar e bendizer o santo nome de Deus. Vamos fazer uma oração e assim nós começamos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas as quais Tu tem feito o nosso viver. Continue operando nossas vidas, dando condição de buscar cada vez mais a Tua presença e fazer a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Pai e Tu nos deu o poder de nos tornar Teus filhos. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Abençoa o culto dessa noite, as pessoas que ouvirão essa palavra e que seja feita para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer louvor então. A gente vai começar cantando uma música que é praticamente assim uma oração que a gente poderia fazer todos os dias, eu penso, ao acordar, dizendo para Deus que nesse dia, né, a gente quer adorar Ele e entregar o nosso amor e nos encher do calor da presença dEle. O refrão da música fala: amar-te mais e dar-te mais meu coração, meu amado Deus, é minha oração render-me a Ti de coração. Então acho que realmente é uma oração que a gente poderia fazer todos os dias. Talvez você que está aqui, né, ou na live não conheça essa música, mas eu te convido a fechar os olhos e ouvir e fazer essa oração, né? Pedir para Deus te encher da presença dEle e dizer o quanto você o ama e quer se entregar a Ele.
palavra agora. A gente começou dizendo, né, que quer sentir a presença de Deus. E para terminar, a gente quer dizer que quer amar a Deus, né, como Ele é. Hoje a gente vê... Hoje a gente vê tanta gente querendo enquadrar Deus nos seus desejos, nas suas vontades. Quer criar um Deus que sirva a si mesmo, né, que sirva as pessoas. Mas nós sabemos da importância de amar a Deus do jeito que Ele é, com o que Ele, não com o que Ele tem para nos oferecer só, mas com o que Ele é, que é tão grande, tão tremendo, tão poderoso. Então que a gente possa hoje declarar isso, né? A gente quer ser como criança e amar a Deus como Ele é. Quando a gente vê uma criança, ela está totalmente entregue nas mãos do Pai. Ela não se importa com se vai dar certo, se não vai dar certo. Ela simplesmente é criança. Ela confia no Pai. Tem uma história de um menino que estava andando de avião e do lado um rapaz estava com muito medo. Ele dizia: não precisa te preocupar,
Não precisa te preocupar porque o piloto é o meu pai. E como seria bom se nós fôssemos dessa forma, né? Viver mas o problema é que nós queremos nos tornar independentes, nós queremos fazer a nossa vontade, deixar a nossa vontade crescer dentro de nós. E aí nós caímos na realidade que na primeira música que nós cantamos, que ali eu achei muito interessante, porque tem a ver com o que nós vamos falar também no dia de hoje, que diz: os redimidos triunfantes lá do céu irão cantar. A palavra de Deus, e aqui nessa palavra que nós vamos ler, ela mostra que existe dois tipos de pessoas sobre a terra: os filhos e os que não são filhos. Então, os redimidos triunfantes lá no céu irão cantar. Existem as pessoas que vão cantar lá no céu, redimidos, e as pessoas que não vão estar no céu. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de João. Nós estamos no João capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 13. Nós vamos ler esse bloco hoje aqui e vamos começar a desvendar o que está escrito para nós. Diz para nós assim, ó. Deixa eu virar de lado, a caneta fica maior aqui, gente. O óculos já não está me ajudando muito mais não. Diz assim, ó: veio ao mundo. Vamos ler do 9 para a gente. Vamos ler do 6 em diante, né? Vamos ler do 6 em diante para a gente pegar o contexto. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz que veio, ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, e nem com o resultado das paixões ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, implorando, Senhor, que Tu coloque em nossos corações o desejo de nos tornar filhos de Deus, que nós possamos andar conforme a Tua santa e maravilhosa vontade, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas possamos a colocar em prática todos os dias do nosso viver, que nós sejamos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios do Espírito Santo, que nós aprendamos a Te adorar em espírito e em verdade, fazer a Tua vontade todos os dias de nossa vida. Não permita, Senhor, que nós sejamos como adultos que querem crescer e colocar a Sua vontade em primeiro lugar, mas que nós sejamos como crianças, Senhor, estar disposto a nos jogar nos Teus braços sem medo de nada, sabendo que, Senhor, que todas as coisas que acontecem na nossa vida são de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade, e nós agradecemos por causa disso, mesmo que as coisas às vezes pareçam que estejam dando errado, mas mesmo assim nós sabemos que tudo está nas Tuas mãos e nós Te agradecemos. Livra o nosso coração da ansiedade, livra o nosso coração dos desejos carnais, livra o nosso coração da vontade de fazer a nossa vontade, de ser cúmplice, Senhor, das coisas do mundo, mas que nós possamos, assim como João, ser testemunhos vivos da Tua santa e maravilhosa palavra. Obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, eu pensando um pouco a respeito dessa passagem, eu me lembrei de uma frase que todo mundo diz assim: eu também sou filho de Deus. Eu acho que todo mundo já ouviu e todo mundo já falou isso, né? Quando a gente está falando essa frase, nós estamos querendo mostrar que nós temos algum direito, que nós somos merecedores de algum descanso, de alguma coisa, porque a gente faz esse comentário, né? Diz: mas eu também sou filho de Deus. Todos nós dizemos isso. Por quê? Porque a gente tem que as coisas de Deus são coisas boas, só que nós não vivemos para Deus na realidade. Quem nunca usou essa frase? Usando ela como força de expressão, até tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se nós adentrarmos na Bíblia, será que alguma coisa sustenta essa frase? Será que realmente alguma coisa que comprova que nós somos filhos de Deus? É isso que nós vamos tentar conversar um pouco a respeito disso nessa noite, e provavelmente mais a semana que vem, não sei quando é que nós vamos conseguir terminar. Mas eu quero que nós entendamos o que é ser filho de Deus. Desde a queda, e em todas a queda lá de Adão, em Gênesis 3, né?
E em todas as épocas, as pessoas de toda a existência, no caso, né, as pessoas de toda a existência e que acreditam que existe um Criador, elas sempre fizeram confusão a respeito do estado nosso diante de Deus. E hoje em dia parece que está mais complicado, porque nós vemos que às vezes as pessoas acreditam que elas são filhas de Deus no momento em que elas são abençoadas financeiramente, ou que elas são abençoadas com saúde, que elas são abençoadas com trabalho, ou qualquer outro tipo de coisa. Deus colocou no coração da gente, Deus colocou no coração das pessoas um senso de divindade. Tanta verdade isso, que em toda civilização, se nós olharmos, sempre existe alguma coisa que mostre algum grau de religiosidade, mesmo que a pessoa não acredite em Deus. Ela tem superstição, nós vemos pessoas que são supersticiosas, ou outras pessoas que têm crenças fervorosas a respeito de alguma coisa ou de outra, ou até de ritual religioso mesmo. E quando nós olhamos, às vezes a gente vê até os ateus, até as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, elas têm a crença de algo maior, existe alguma coisa maior. Eu gosto muito e ouço às vezes bastante coisas do Leandro Carnal. O Leandro Carnal é um cara que é ateu, mas ele é uma pessoa que é muito conhecedor da palavra de Deus, ele é conhecedor das coisas de Deus, e quando ele fala a respeito disso, quando ele fala a respeito disso, como eu desejo, como eu queria ter no meu coração a crer nessa existência desse Deus. E se eu cresce na existência desse Deus, eu não seria como as pessoas que dizem que crê seriam. Porque as pessoas, muitas vezes, que dizem que crê, elas não vivem como quem crê em Deus. Elas vivem crendo em qualquer coisa. Elas vivem crendo no seu trabalho, no seu ganha-pão, no reconhecimento próprio ou na meritocracia. Eu sou suficiente, eu consigo alcançar, e não é isso que Deus quer para nós. Desde o início, Deus colocou em nosso coração o desejo de nós nos religar com Ele. Nós temos dentro do nosso coração uma ânsia de chegarmos perto de um ser maior. Por isso que eu sempre, quando eu converso com as pessoas, eu digo que nós somos livres. Eu sou livre para amar o meu Deus. Eu me encontro com o meu Deus. E isso me faz bem. Por que eu vou julgar a crença de uma outra pessoa? Eu posso até achar que ela está errada e posso até falar a respeito do meu Deus, mas jamais eu posso dizer que ela não está em condição de adorar aquele Deus a qual ela está adorando, ou falar mal do Deus a qual ela está adorando, porque, como eu disse, todos nós fomos criados com necessidade de adorar um Deus. Nós somos, como fala Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos procurando alguém para idolatrar, nós estamos procurando alguém para colocar sobre nós. Nós necessitamos de alguém que seja o nosso mestre. Nós temos esse desejo dentro do nosso coração. E tem pessoas que são tão egocêntricas que o mestre delas é ela mesma. Tem pessoas que são tão egocêntricas que o Deus dela é ela mesma. Então, mas nós não conseguimos viver sem ter um Deus na nossa vida, sem ter um ídolo na nossa vida. Então, o problema não é a religião, o problema não é a religiosidade, porque nem a religião e nem a religiosidade nos tornam filhos de Deus ou filhas de Deus. A religião não nos torna filhos de Deus. Nós não conseguimos alcançar o grau de familiaridade com Deus por intermédio do nosso querer. Por isso que nós vemos aqui nessa passagem que nós lemos, Jesus Cristo falando aos judeus, que ele diz assim, deixa eu achar aqui o versículo, é o 11. Ele veio para o seu povo, e o povo o rejeitou.
mas a todos que creram e aceitaram, Ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Jesus veio, e aí nós vemos, tem uma outra passagem que fala que Ele faz a festa, né? A festa de casamento, e Ele manda convidar os convidados, e os convidados todos arranjam desculpa, não vou poder ir por causa que eu estou cuidando, eu comprei uns bois novos, eu tenho que negociar. O outro diz assim, meu pai está doente, eu não vou poder ir. E é exatamente isso que João está falando aqui para nós. Ele veio para os judeus e os judeus não o quiseram. E se nós tivéssemos que falar alguma coisa, nós temos que dizer graças a Deus que os judeus não o aceitaram, porque quando os judeus não os aceitaram, Ele abriu para nós a possibilidade de nós entrarmos, de nós fazermos parte dessa família, porque a piedade religiosa dos judeus, ela supera qualquer coisa. Vocês já viram como vivem os judeus? Como eles são adoradores de Deus? Eu acho que é uma das raças que são monoteístas e não acreditam em outro Deus de forma alguma, a ponto que eles não aceitaram Jesus Cristo como Deus por causa disso, pelo zelo que eles tinham pela palavra de Deus. E até nos dias de hoje nós vemos o tamanho do amor que eles têm pelas Escrituras Sagradas. Se nós temos hoje o Velho Testamento, é graças a eles, graças a essas pessoas que fazem de tudo para que nós conheçamos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Esses versículos são muito importantes, mas ele quer dizer para nós que além da religiosidade, nós temos que nos tornar também filhos de Deus. Não adianta nada nós conhecermos a palavra de Deus, não adianta nada nós ter conhecimento de capa a capa da Bíblia, mas nós não temos Deus em nosso coração. E nos revela a forma a qual Deus nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus. Ele diz, e todos aqueles que nele creram, Ele deu-lhes o direito de se formarem filhos de Deus. Então qual é a forma de nós nos tornar filhos de Deus? É nós crermos em Jesus Cristo, é nós acreditarmos que no momento que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo e morreu na cruz do Calvário, Ele abriu as portas. Não necessitamos mais de sacerdotes, não necessitamos mais dos sacerdotes para fazer sacrifícios para nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos simplesmente crer. A todos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós precisamos crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração, e aí nós vamos nos tornar filhos de Deus. Enquanto nós não aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós continuamos a ser criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas só aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus dá-lhes o poder de se formarem filhos de Deus. Por causa do pecado, e por causa do pecado simplesmente não ter sido criado por Deus, mas a salvação foi criada por Deus. E aí nós, quando aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Até então, nós somos simplesmente criaturas. Aí Ele nos dá a condição de nos tornar filhos de Deus. Eu quero ler com vocês João, no capítulo 8, o versículo 34. Mais adiante nós vamos estudar esse capítulo também, mas João 8, 34 em diante diz para nós assim, Eu lhes digo a verdade, todo que peca e é escravo do pecado, e eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres. Versículo 37. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar. Vamos pular para o 42 e diz assim para nós, porque vocês não entendem o que eu lhes digo, porque nem sequer
conseguem me ouvir, pois são filhos do seu pai, o diabo, a quem gosta de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, eu lhes digo a verdade. É natural que eles não creiam em mim. Então, muitas vezes nós paramos para pensar e começamos a olhar e dizemos assim: por que tem pessoas que não conseguem acreditar em Deus? Por que tem pessoas que acreditam e outras pessoas que não acreditam? Nós falando em outras palavras, isso que Jesus falou, ele diz para nós que a religiosidade ou ascendência religiosa ou rituais de qualquer tipo, como os judeus faziam, ele não vai tornar ninguém filho de Deus. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Enquanto nós não aceitamos a Cristo, a palavra de Deus diz para nós que a palavra nos revela que nós somos filhos de Satanás, filhos do diabo, enquanto nós não aceitamos Jesus Cristo. Por isso que às vezes nós dizemos que se nós não aceitarmos Cristo, nós nunca vamos conseguir chegar ao que fala nos versículos 6, do 6 a 9, que diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós nunca vamos conseguir ter vida, nós nunca vamos conseguir alcançar a eternidade. Os filhos são livres, como diz em João 8,36, né? Os filhos são livres da escravidão, mas aquele que não é filho não é livre. Ele está numa cegueira espiritual. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos enxergar a Cristo, ou quando alguém fala de Cristo, vocês lembram que nós falamos a semana passada a respeito de que nós temos que atentar, porque muitas vezes nós somos chamados para falar a palavra de Deus para as pessoas, e nós temos que fazer isso para levar a luz para aquelas pessoas, mas por outro lado, nós também somos chamados para ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes quando alguém vem falar a palavra de Deus para nós, nós fechamos os ouvidos. Eu acho interessante. Tem uma história de uma criança que ele entra na igreja e ele fica sentado no banco da frente, enquanto o pastor lá na frente está pregando. O pastor olha para ele, ele está com a mão no ouvido, assim, ó, ele está com o ouvido fechado. E o pastor falando e ele com a mão sempre segurando o ouvido. Aí chega no fim do culto, o pastor chegou lá e pergunta para ele: me diz uma coisa, por que tu está com uma mão, por que tu passou o culto inteiro com a mão no teu ouvido assim? Ele disse assim: é porque a minha mãe diz que tudo que ela fala para mim entra no ouvido e sai no outro. Então eu fechei o ouvido, porque eu não quero que a palavra que o Senhor está falando saia de mim, mas que ela entre e fique dentro dentro de mim. E isso mostra para nós como o ouvir isso de uma criança é tão profundo, porque sabe o que nós temos feito muitas vezes? Nós temos ido à casa de Deus. Nós temos nos reunido com pessoas pelo simples fato não de querer ouvir a palavra de Deus ou de querer buscar a presença de Deus, mas por social, por ajuntamento de pessoas amigas, sociedade. E isso já fala lá no livro de Isaías, no início dele, que diz que Deus estava bravo com o povo de Deus porque ele estava cansado que o povo de Deus se reunia todos os dias em ajuntamento solene, que quando ele levantava as mãos dele, ele fechava os olhos para não enxergar, porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Quando ele levantava as suas vozes em oração, Deus fechava os seus ouvidos para não ouvir, porque dentro do seu coração, o seu coração estava cheio de pecado, porque nós estamos com uma cegueira espiritual, nós estamos com uma surdez espiritual, nós não estamos ouvindo, nós somos escravos do pecado, nós somos escravos dos nossos desejos, nós somos escravos das coisas que estão, do egocentrismo que existe dentro de nós. Nós estamos mais preocupados com as nossas coisas que com as coisas de Deus. Não estou falando isso para que nós nos entristeçamos, mas estou falando isso para mostrar que Deus, quando Ele se revela para nós, Ele nos dá o direito de reconhecer, Ele nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus, e isso não vem de nós, isso vem de Deus.
Ele nos chama, Ele se revela para nós, Ele nos puxa para a família dele, Ele transforma a nossa vida, Ele faz de nós verdadeiros adoradores, Ele transforma a nossa vida em vida em abundância, Ele nos dá uma vida eterna. Então, a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite, que a palavra de Deus diz para nós que nem todos são filhos de Deus, mas só aqueles que creem em Jesus Cristo. E eu quero perguntar para vocês, nós, cada um de nós, se nós olharmos para dentro de nós, nós podemos dizer que nós já somos filhos de Deus? Nós temos aberto mão dos nossos desejos, nós temos aberto mão das coisas que nos são importantes para que as coisas de Deus sejam cumpridas? Isso eu falo, inclusive, no sentido às vezes que eu vejo, que eu acho que é a parte mais que mais toca o ser humano, é a parte financeira. Vocês sabem aqui que nós já estamos agora em abril, terminou abril, né? Em abril do ano passado nós começamos a fazer os cultos aqui. Então tem um ano que nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, da forma que é para ela ser. E nesse um ano que nós estamos aqui, se vocês olharem para trás e olharem todos os cultos, nunca foi pedido dízimo, nunca foi pedido contribuição, nunca foi pedido nada aqui nessa casa, porque nós reconhecemos que Deus é importante para nós de um ponto tão grande que isso é segundo plano, isso não está em nosso coração. O nosso coração é servir a Deus. E aí nós, quando vamos servir a Deus, nós vemos, não que eu não tenha ensinado, nós falamos lá nos primeiros, lá no mês de abril, no mês de maio, nós fizemos 1 ou 2 cultos, falando, não me lembro se foi 1 ou 2 cultos, falando a respeito do dízimo. O que é o dízimo? O dízimo, ele não é uma obrigação, o dízimo não é um peso, e o dízimo não nos salva. Assim como o bem que nós fazemos, assim como o sair, quando nós vamos saindo na rua e levamos alimento para moradores de rua, ou a família necessitada que nós levamos uma cesta básica, ou a criança que não tem leite, nós vamos lá e damos uma caixa de leite para eles, nada disso nos leva para a salvação. A salvação, ela só se encontra em Jesus Cristo. A salvação, ela só se encontra quando nós crermos realmente na pessoa de Cristo, e essa é a palavra de Deus para nós, quando nós cremos em Jesus Cristo e esse homem, porque por intermédio de Jesus Cristo, o homem, aquele que morreu na cruz do Calvário, que abriu-se as portas, que nos deu a libertação, que transformou a nossa vida, e nós voltamos novamente lá no início, lá em Gênesis, que eu já comentei a respeito de que quando Deus nos criou, ele diz lá no início, em Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e assim ele o fez. E o homem era parecido com Deus, e sempre foi parecido com Deus, isso enquanto ele não tinha queda, porque no momento da queda ele deixou de ser parecido com Deus. E aí Deus revela lá em Gênesis 6, que ele diz que todo homem seria a imagem conforme a semelhança de Adão. Então nós não éramos mais semelhantes a Deus, mas nós éramos semelhantes a Adão, pecadores, caídos, homens, seres cheios de pecados, cheios de paixões humanas, paixões carnais. E Jesus Cristo vem a esse mundo e morre na cruz do Calvário e faz o sacrifício para nos religar com Cristo. E aí nós deixamos a nossa parecência com Adão e voltamos ao primeiro plano de Deus, e tornando-nos novamente pessoas parecidas com Deus, pessoas que a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, como foi falado no hino, os céus serão inundados, cheios de pessoas redimidas, da palavra redimidas pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então existe no mundo pessoas que são criaturas de Deus e pessoas que são filhas de Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer: nós temos sido filhos de Deus? Nós temos agido como filhos de Deus? Como eu falei, não é o dízimo, não é fazer o bem ou qualquer outro tipo de coisa que nos leva para a salvação, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós fazemos todas essas coisas. Nós mudamos completamente o nosso ser, porque nós já não somos. Isso fala em 1 João 3,16, que diz para nós que todos aqueles que amam a Deus estão
preparados para dar a vida pelaquela pessoa que está perto dele, ou seja, pelo próximo. Nós estamos em condição de dar a nossa vida para o próximo. Nós estamos em condição de abrir mão, muitas vezes, de coisas que nós poderíamos ter em prol do reino de Deus. Contei para vocês já um testemunho de um irmão ali da igreja batista da Forquilinhas, que ele juntou durante um ano dinheiro para fazer um som no carro dele, que ele queria muito colocar um som no carro dele. Ele juntou durante um ano dinheiro para montar o som. E chegou o mês de agosto, mês de inverno e frio aqui no sul, nós fizemos uma campanha de arrecadação para nós comprarmos cobertores para os moradores de rua para doar. E nós fizemos essa campanha e colocamos nas mídias sociais pedindo ajuda para que as pessoas dessem um cobertor usado ou qualquer outra coisa. Ele pegou e conversou comigo, e o dinheiro que ele tinha para colocar o som do carro dele, ele doou para que nós comprássemos cobertor. E aquele valor que ele deu, para vocês terem noção, nós conseguimos comprar na fábrica 100 cobertores. Nós conseguimos doar 100 cobertores para moradores de rua pelo valor do som que ele iria colocar no carro dele. Será que nós estamos dispostos a fazer esses sacrifícios por Deus? Será que nós estamos dispostos de abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos dispostos muitas vezes de deixar de almoçar para dar um alimento para uma pessoa que está passando necessidade? Como falei, isso não vai nos dar salvação, isso não vai nos dar reconhecimento de Deus, ou não vai nos tornar filhos de Deus. Mas quando nós somos isso, quando nós somos filhos de Deus, isso dói tanto no nosso coração, de nós ver uma pessoa que não tem aonde dormir, uma pessoa que não tem o que vestir, uma pessoa que não tem o que comer. Nós não conseguimos ficar quieto, porque nós somos filhos de Deus, e nós, assim como Ele nos amou de tal forma, a ponto de dar a vida por nós, nós amamos o nosso próximo de tal forma, de dar o nosso alimento para Ele, de dar muitas vezes o nosso conforto para aquela pessoa. Ou seja, eu vou abrir mão de ter isso em prol daquela pessoa que está necessitada. Eu acho que tudo é uma questão assim de como a gente pensa, né? Até Paulo fala nos Romanos ali, né, que a gente não deve se deixar se moldar pelos pensamentos e costumes desse mundo, mas que a gente deixe o nosso pensamento ser moldado conforme a vontade de Deus, né? E quando a gente pensa assim que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, a gente está colocando que nós somos nossos salvadores. Eu posso me salvar, porque eu posso escolher fazer ou não. Então, se eu escolho fazer uma boa ação, ou se eu escolho dar o dízimo, ou se eu escolho convidar Jesus para morar no meu coração, eu sou a minha salvadora. E eu, com isso, acabo tornando inútil todo o sacrifício de Jesus na cruz, né? Agora, quando eu mudo o meu pensamento, assim como diz lá em Romanos 2:2, né? Se eu mudo o meu pensamento para, ao invés de pensar, eu vou fazer para ser salvo, e pensar, eu vou fazer porque eu sou salva, já muda muita coisa. Em vez de eu fazer pensando que quando eu dou uma cesta básica, Jesus vai me salvar, eu fizer pensando, eu vou doar a cesta básica porque eu já sou salva, e em agradecimento a Deus eu vou fazer isso pelos filhos dele, ou pela criação dele, que seja, porque não sabemos se são filhos ou não, o nosso pensamento muda, a gente faz com alegria e não com peso. Porque se eu faço pensando que é para minha salvação, muitas vezes é com peso, é com obrigação. Agora, se eu faço pensando que é porque eu já sou salvo, eu faço com alegria, com gratidão, e em louvor a Ele, e colocando Ele no papel de protagonista. Ele me salvou, Ele já morreu na cruz. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai me colocar lá ou não, né? Aqui fala para nós, em Romanos 8, no versículo 15 a 17, diz para nós assim, pois vocês não receberam o Espírito que torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito que adotou para ser filhos de Deus. Agora nós os chamamos de Abba Pai, e por esse Espírito, e esse Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, e de fato nós somos participantes do sofrimento e participantes da sua glória.
Então, no momento que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, no momento que nós somos participantes da glória de Cristo, nós já não fazemos mais as coisas porque nós estamos almejando alguma coisa, mas nós já recebemos essa coisa. Tudo que nós fazemos é em gratidão àquilo que Ele fez para nós. Quando nós fizemos as nossas contribuições na igreja, ou ajudamos, fazemos assistência social para alguém em algum lugar, nós não estamos fazendo aquilo porque nós queremos alcançar algum objetivo, não. Mas aquilo, quando a gente chega na casa, sabe quando tu chega na casa de alguém? Uma vez eu fui fazer uma visita aqui atrás no loteamento Benjamin. Uma pessoa me chamou lá para que a gente fazer uma oração na casa dela. E quando eu entrei dentro da casa dela, aquilo me doeu. Sabe, eu entrar dentro de uma casa de uma pessoa, a casa dela era 4 paredes de madeira. Eu acho que era 3x3 ou no máximo 4x4. Era uma casa mínima, 4x4 é 16 metros quadrados. Eu vejo às vezes pessoas reclamando na internet: eu moro num cubículo de 45 metros quadrados. O cara morava em 16 metros quadrados. E a família dele era ele e a mulher, que tinha 7 filhos. Ele, a mulher e 7 filhos. Naquela casa de 4, eu estou chutando 4x4 aqui. Aí quando eu entrava num canto, tinha uns colchão amontoados, que provavelmente durante a noite eles abriam aqueles colchão naquela peça e eles dormiam ali. E ali eles não tinham fogão, eles tinham na rua um lugar que tinha tijolos e eles colocavam fogo ali para fazer a comida. E eu entrei dentro daquela casa e aquilo doeu dentro do meu coração. Eu acho que um cristão, isso na realidade, eu acho que até uma pessoa do mundo que entrasse ali, uma pessoa que não é cristã, entrasse ali, sairia dali entristecido, tocado pelaquela situação. E como é que nós, dizendo que somos filhos de Deus, vamos ver pessoas passando necessidade, vamos passar por alguém na rua caído e não vamos olhar? Entende? Não nós vamos estudar um pouco mais adiante aqui, como está falando aqui, no momento que nós nos tornamos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, nós somos participantes dessa glória, nós somos participantes do sofrimento de Cristo. E Cristo veio ao mundo e sofreu por causa de ver a nossa péssima forma de vivermos. Nós éramos perdidos. A palavra de Deus diz para nós, e nós vamos continuar, ainda dentro desse estudo, nós vamos ver que nós não temos como aceitar a Cristo, porque a palavra de Deus diz para nós que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como é que um morto vai fazer alguma coisa? Como é que um morto vai aceitar a Jesus Cristo? Como é que eu vou dizer, como a Josi falou, como é que eu vou querer colocar em cima de mim o mérito de que eu aceitei a Jesus Cristo, se eu estava morto? Eu não tenho como aceitar a Cristo. O meu coração ele é cheio de pecado. O meu coração, a ponto que Paulo fala em Romanos 7, que diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero, não é eu mais quem está fazendo, mas é o mal que habita em mim, é aquilo que está dentro de mim que é mais poderoso que eu. E é essa situação que nós queremos falar, porque enquanto nós somos criaturas do mundo, nós somos dessa forma, nós somos cheios de pecado, cheios de desejos carnais, e no momento que Cristo se revela para nós, no momento em que Deus nos ressuscita e nós deixamos de ser mortos e começamos a viver uma vida diferente, nós não vivemos mais na carne, mas começamos a viver uma vida espiritual, aquilo que fala em João 3, que fala lá em João 8 também, quando ele fala a respeito da vida de João Batista, que daí nós vamos continuar o testemunho de João Batista, que mostra que nós necessitamos nascer de novo, nós precisamos de uma vida, não mais uma vida humana. Enquanto nós estamos vivendo uma vida humana, nós continuamos sendo criaturas de Deus. E por isso eu fiz a pergunta: será que nós já somos filhos de Deus ou continuamos criaturas? Nós continuamos vivendo a nossa vida carnal ou nós vivemos uma vida espiritual? Tu pode dizer para mim agora: não, eu já sou filho de Deus, Deus me aceitou, Deus me aceitou e me chamou, e eu tenho vivido uma vida de Cristo. Então, se nós somos cristãos verdadeiros, será que nós
olharíamos para as pessoas passando necessidade e deixaríamos elas passando necessidade? Será que nós veríamos uma pessoa que está passando por uma dificuldade e nós tripudiaríamos em cima dela? Será que quando nós passássemos aqueles irmãozinhos que trabalham de gari, correndo atrás de um caminhão e tirando o nosso lixo e jogando dentro do caminhão para limpar a cidade, será que nós olharíamos para ele da forma que nós estamos olhando? Será que nós estamos enxergando o gari como um ser, como um filho de Deus? Por que nós temos diferença? Se chegar aqui em casa o prefeito da cidade, eu vou tratar ele de uma forma, e quando chega um morador de rua eu trato de outra forma? Isso eu estou mostrando que eu sou filho de Deus, eu tratando dessa forma? Ou nós vemos quando Jesus Cristo tratava as pessoas, ele conversava com prostitutas, ele conversava com fariseus, ele conversava com doutores da lei da mesma forma, ele falava do amor de Cristo e da transformação, ele falava a respeito da regeneração, a respeito de nós nos religarmos com Deus. É dessa forma que nós temos falado para a pessoa? Não! Quando nós chegamos perto de uma autoridade, nós começamos a papalicar aquela pessoa, para que a pessoa possa olhar para nós e quem saiba nós consigamos alguma coisa em troca daquilo que nós estamos fazendo. E aí quando a pessoa é abaixo de nós nem olhamos. Isso é ser filho de Deus? Não, isso é ser criaturas de Deus. No momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, todas as pessoas são iguais para nós. Nós olhamos para o nosso vizinho, nós olhamos para as autoridades, nós olhamos para os moradores de rua, nós olhamos para todas as pessoas igualmente. Nós entramos na nossa empresa e tanto o nosso chefe como aquela pessoa que faz o cafezinho são iguais para nós. Nós os tratamos eles com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma vontade de falar a respeito da palavra de Deus. Nós falamos isso no culto de terça-feira, que o Davi se alegrava de estar junto com pessoas que andavam de acordo com a vontade de Deus, e não importa o tanto de humildade que essa pessoa era, para ele essas pessoas humildes, que obedeciam a palavra de Deus, era muito mais importante do que os reis de outros países, porque aquelas pessoas eram pessoas que andavam com o seu pai, aquelas pessoas eram pessoas que faziam a vontade de Deus. É assim que nós temos andado, nós temos encontrado alegria em nossos corações. Em qual momento? Em momento que nós estamos numa reunião, onde nós estamos com familiares, com pessoas que têm condições financeiras, em festas que tem bastante comida, onde tem pessoas contando piada, ou nós estamos nos sentindo felizes em momento em que nós nos sentamos numa roda e falamos a respeito da palavra de Deus. Quando nós saímos na rua para levar o alimento para o necessitado, quando nós saímos na rua batendo de porta em porta falando a respeito da palavra de Deus, aonde está a nossa alegria? E aí nós começamos a olhar para dentro de nós e será que eu tenho sido filho de Deus? Eu olhando nesse preâmbulo, olhando desse prisma, eu tenho sido de verdade filho de Deus? Eu tenho sido herdeiro e co-herdeiro de Cristo? Será que eu tenho sido dono de tudo que Deus colocou em mim? Será que eu tenho sido filho de Deus de verdade? Ou seja, o que é meu já não é mais meu, mas é dos filhos de Deus? Eu acho tão interessante quando esses dias nós falando ali no grupo de pastores e estavam conversando a respeito de que Cristo manda para nós em Atos 2, ele diz: vai, vende tudo que tens e reparte entre os pobres. Daí eles estavam falando a respeito de socialismo, que às vezes os cristãos tomam isso por socialismo, que nós temos que vender tudo que tem e entregar aos pobres. Mas não é isso que a palavra está falando, até porque se nós olharmos mais profundamente, a palavra nesse mesmo capítulo diz para nós que todos os dias eles se reuniam nas casas. Se eles se reuniam nas casas, eles não vendiam tudo que tinha. Como é que eles vendiam tudo que tinha e se reuniam nas casas? Eles vendiam tudo que sobrepujava, eles vendiam as coisas que eles não tinham necessidade. Por exemplo, para vocês terem noção do que eu quero falar a respeito disso, por exemplo, eu moro na minha casa e vamos fazer uma suposição, eu tenho uma outra casa
E tem uma família que está necessitada, uma família que o pai e a mãe não estão trabalhando e não tem onde morar. Aí sabe o que eu faço? Eu alugo essa casa para qualquer outra pessoa em vez de ajudar essa pessoa. Quando ele está falando, vai e vende tudo que tem, ele está dizendo isso. Eu tenho 2 casas, por que eu vou ficar com uma casa e vou estar alugando aquela casa se tem um irmão meu que é filho de Deus, que tem obedecido a palavra de Deus e não tem onde morar e eu estou deixando ela? Eu não estou dizendo que a gente vai dar essa casa para essa pessoa morar o resto da vida, mas enquanto ela está passando necessidade, tu vai dizer para ela: vou te emprestar essa casa para te morar, e no momento em que tu tiver condição financeira, tu me paga o aluguel de tanto. Nós vamos já fazer uma conversa e para mostrar para a pessoa: mas eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso tirar ela da rua, eu preciso arranjar condições que esse pai de família consiga sustentar essa família. Eu preciso ensinar para ele a palavra de Deus e que a palavra de Deus nos mostra que nós temos que ter valor, que nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão de cada dia, e mais do que isso, além de ganhar o pão da dia, além de ganhar os pão de cada dia, Ele vai nos dar mais e muito mais para que nós possamos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Mais uma vez eu te pergunto: nós temos sido filhos de Deus? Nós deixamos de viver a vida carnal para viver a vida espiritual? Olha para dentro de si e vamos aprofundar esse pensamento. Será que de verdade isso tem acontecido na minha vida? Será que a herança de Cristo está sobre mim? A herança de amor, a herança de dar a vida pela pessoa que está escrita? É a ressurreição que nos dá, a ressurreição de Cristo, que nos dá esse direito de nós nos tornarmos filhos de Deus. É o que diz no versículo 12 que nós lemos, né? E todos quantos receberam, Ele deu-lhes o direito de se formarem filhos de Deus. Deus cuidará para sempre e fará com que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida eterna, uma vida na Sua presença, no momento em que nós nos tornamos cristãos mesmo, no momento em que nós abrimos mão do nosso ser e começamos a ser cristãos de verdade, no momento em que nós deixamos de ser seres naturais, seres carnais, e começamos a viver como seres espirituais. Lá em Salmos 16, no versículo 11, diz para nós assim: o Senhor me mostrará os caminhos de vida, junto com o Senhor sempre há uma profunda alegria, ao seu lado estão os prazeres da eterna vida, os prazeres de sua eterna presença. O que tem nos dado prazer? É estar na presença de Deus ou estar na presença do mundo? Por outro lado, nós vemos que a pessoa, para se tornar filha de Deus, ela não é apenas um julgamento e condenação, né? Mas no momento em que nós não somos filhos de Deus, nós estamos julgados, nós estamos condenados, e não haverá escravos no porvir. Nós vemos isso, a palavra de Deus fala para nós profundamente. Quando nós chegamos lá em João 8,35, no 36 que nós falamos, né, que nós precisamos ter uma vida nova. No 35, um versículo antes, ele diz assim: e o escravo não tem direito permanente de ser família, mas o filho tem direito para sempre. E aí nós vemos, quando João fala, no capítulo 5, no versículo 29, que ele diz que essas pessoas que não andam de acordo com a vontade de Deus, que não receberam Cristo como o único e suficiente Salvador, elas experimentarão a chama da ressurreição para serem julgados. Ou seja, eles vão ressurgir para o julgamento. Mas como nós podemos nos tornar filhos de Deus? Como nós podemos mudar os nossos pensamentos? Como nós podemos fazer a vontade de Deus no nosso vivendo? E a respeito disso, eu quero citar 3 pontos. Eu vou só citar os 3 pontos, porque já é 8 e 5, 7 e 5. Eu vou só citar os 3 pontos e a semana que vem nós continuamos a respeito disso. Para nós termos o direito de nos tornar filhos de Deus, a partir desse texto, a gente tem que ver, nós temos que ser apresentados à palavra de Cristo. É o que nós vimos no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9, que João dá o testemunho da palavra de Deus e fala a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos ser apresentados à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser possibilitados pela obra de Cristo. Nós precisamos ser
criar condições de servir a Deus pelas nossas obras. E em terceiro lugar, nós temos que obter fé na palavra de Deus, fé em Cristo. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre esses 3 pontos. O direito de ser filho de Deus, quando nós somos apresentados pela palavra de Deus, quando nós somos possibilitados pela palavra de Deus e quando nós temos fé no Filho de Deus. Que nós possamos de verdade colocar em nosso coração, e essa semana nós possamos pensar a respeito disso que foi falado aqui, que será que nós possamos estar a semana inteira indagando de nós mesmos. Isso que eu estou fazendo agora, esse ato, isso que eu vou falar para essa pessoa, está mostrando que eu sou o Filho de Deus ou que eu sou uma mera criatura de Deus? Será que, como tem aquele livro que diz nos seus pés o que faria Cristo? Se nós parássemos para pensar essa semana, quero convidar vocês a, toda vez que for fazer alguma coisa, olhar e pensar: se Cristo tivesse aqui, o que Ele faria? Se Cristo tivesse aqui, como Ele agiria? Como é que Ele trataria essa pessoa? E aí nós vamos começar a ter um novo, o renascimento para a vida espiritual. Vamos deixar de viver a vida carnalmente e vamos viver ela mais espiritualmente. Vamos dar mais crédito e mais valor pelas coisas espirituais e acabar com, deixar de lado as coisas carnais, as coisas passageiras, porque às vezes nós lutamos tanto para comprar um carro e às vezes num acidente o carro acaba. A gente luta tanto para comprar uma casa e um incêndio acaba com ela. Nós lutamos tanto para fazer tanta coisa e obtemos muitas vezes grandes coisas, e quando chega no final da vida nós vamos ser enterrados e não conseguimos levar nada. As coisas que têm valor não são desse mundo. As coisas que têm valor são de uma outra dimensão. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que nós somos forasteiros, peregrinos aqui nesse mundo. Estou só passando. O meu lugar é outro. O meu lugar é do lado de Deus. Então que nós possamos colocar em prática isso. Nós possamos viver uma vida cristã de verdade. Que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Amém? Tem um louvor aí, mas para nós fazer. Bom, Ora. graças a Deus. Sobramos na tirada.
e entender que é por graça, somente graça. Tem uma música maravilhosa que a semana que vem nós vamos continuar esse assunto e falando a respeito de graça, porque é pela graça que nós somos filhos de Deus. Nós não conseguimos chegar em lugar nenhum se não for por intermédio da graça. Tem uma música que eu gosto muito de cantar e que fala da graça, diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de anjos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz: como é que tu conseguiu chegar aqui? E eu cantarei em uma voz: foi graça, superabundante graça, somente a graça, porque eu não tinha condição de chegar aqui de forma alguma, porque eu sou de carne, eu não consigo chegar em lugar nenhum, mas a graça de Cristo, a misericórdia de Deus me trouxe para esse reino de luz. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vou pedir para eles fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas, Pai. Abençoa-nos para que nós possamos a cada dia te buscar cada vez mais e aprender mais e mais da tua palavra, Pai. Para que possamos estar preparados para o dia de te encontrar, Senhor, e contigo cear e glorificar a ti na tua frente, na tua presença, Pai. É o que mais queremos, Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, abençoa os que estão enfermos, os que estão deitados, os que estão acamados, Pai. Te pedimos também por aqueles que estão sofrendo de depressão e de tristeza, Pai, que Tu seja a força, que Tu seja o remédio para eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana que vem, na quarta-feira, nós não vamos ter culto, tá? Por causa que eu vou dar uma viajada, eu entrei de férias, aí eu vou dar uma viajada, vou dar uma descansada. Então na quarta-feira nós não temos culto. Quinta-feira nós estamos aqui novamente. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo que vem.